Volta aqui no Jornal Gente, estamos recebendo Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que sempre que faz um levantamento, traz para nós em primeira mão aqui no Jornal Gente para divulgação. E o Murilo fez uma avaliação em São Paulo da situação do governador Tarcísio de Freitas. Como disse a Thaís no último bloco, a gente tem dito praticamente diariamente num jornal que fala de política, é o nome mais cotado para representar esse campo da centro-direita, da direita, na eleição presidencial do ano que vem, por mais que ele diga que a principal intenção e objetivo é disputar a reeleição em São Paulo. Tudo bem, Murilo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, e a todos os telespectadores. Bom dia. Vamos lá então, Thaís. Avaliação e aprovação da administração do governador Tarcísio de Freitas. Vamos saber como é que ele está sendo avaliado pelo eleitor de São Paulo. Aprovação de 65%, desaprovação de 30%. Destrinchando esses números, consideram ótima 18% dos entrevistados, boa 31%, regular 26%, ruim 7%, péssima 13%, não sabe, não opinou 1%. Esses são os números que o Murilo está apresentando para a gente. Antes de avançar aí para outros números, Murilo, qual que é a avaliação que você faz da avaliação do governador Tarcísio de Freitas? Ele tem conseguido aumentar, está na média dos últimos levantamentos, é um desempenho muito positivo esse, né? Exatamente, a avaliação dele é muito boa por parte dos eleitores, né, dos habitantes, e ele está estável. Na verdade, em relação à última pesquisa, ele tinha 67% de aprovação, agora está com 66%. Te diria que está bem estável a gestão do atual governador, é muito bem avaliado. Cláudio Humberto está conosco direto de Brasília, com certeza quer participar da conversa, né, Cláudio? Então, claro, sim. Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito embora, aparentemente, a situação de avaliação do governador Tarcísio esteja, de fato, estável, né? Afinal de contas, a variação que você mencionou está dentro ali daquela margem de erro, mas ainda assim a situação dele em outras pesquisas, em pesquisas anteriores, era melhor, não é? Você já chegou a 68,8%, quer dizer, alguma coisa como 69%, quase 70% dos paulistas aprovavam o governo de Tarcísio, e agora está em 65,8%. É uma baita aprovação. Só para lembrar, em São Paulo, a reprovação, isso corresponde, grosso modo, à reprovação dos paulistas ao governo Lula. Portanto, é um baita desempenho. Mas já foi melhor, não é, Murilo? O que é que está acontecendo? Eu te diria que está estável, Cláudio. Ele não consegue melhorar desse patamar, né? Quer dizer, também tem que ver em que momento, no momento em que a pesquisa foi coletada, nesse momento, como nos momentos anteriores, o que teve de fatos positivos e negativos na véspera dessas coletas. Agora, uma coisa é clara, ele não está conseguindo ultrapassar, não está conseguindo melhorar dos índices de gestão que ele tem. Mas os números são muito bons, né, Cláudio? Levando em conta para um governador do estado de São Paulo. Os índices são muito bons. O Murilo, uma avaliação positiva do gestor público, é claro que é necessária para quem pretende dar um salto maior, ou seja, um governador mal avaliado não consegue nem viabilizar a sua candidatura, por exemplo, à presidência da República. Agora, só isso é suficiente? Eu pergunto por quê. Nesse campo político, existe o governador Ratinho Júnior do Paraná, que também é um governador muito bem avaliado, de um estado com um peso menor, tanto no eleitorado quanto na participação econômica do todo do país, mas ele também tem essa entrega. O que é que faz a diferença na hora H? Porque ambos podem vir à pública e dizer o seguinte, olha, o morador do meu estado me aprova. O que é que faz a diferença? Olha, Thaís, tanto o Ratinho Júnior quanto o Ronaldo Caiado, eles têm mais de 80%. Caiado também. O Ronaldo sim. Caiado, eles têm mais de 80% de aprovação no seu estado, segundo as nossas pesquisas. Já o Romeu Zema... E é uma aprovação maior que a de Tarcísio. Exatamente, bem maior, bem maior. Já Romeu Zema na mesma casa, que se eu não me engano, que o Tarcísio. Só que são estados maiores, né, Thaís? Se a gente pegar o peso eleitoral de Goiás e o peso eleitoral do Paraná, não chega perto, né? São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, na verdade, o peso que favorece o governador Tarcísio em relação ao Ratinho Júnior e Caiado é o tamanho do estado que ele governa, né? Isso tem um peso muito grande. Vamos então aos números.
da corrida para a eleição no estado de São Paulo, levando em conta o nome de Tarcísio de Freitas como candidato à reeleição. No primeiro cenário da pesquisa estimulada para o governo, Tarcísio de Freitas tem 48,3%. Geraldo Alckmin, sendo o seu principal adversário, tem 27,2%. Érica Hilton, 9,5%. Paulo Serra, 3,8%. Felipe Dávila, 1,1%. Thaís. Mais um cenário aqui traçado pelo Instituto Paraná na possível corrida eleitoral para o governo do estado de São Paulo, considerando aqui um cenário com a participação do governador Tarcísio de Freitas. E é claro que isso vai ser considerado pelo governador na sua decisão de concorrer ou não à presidência da República. Num cenário entre Tarcísio e Haddad, nós temos Tarcísio com 50,1%, Haddad com 25,1%, Érica Hilton 8,8%, Paulo Serra 4,5%, Felipe Dávila 0,9%. Mais um cenário aqui antes dos comentários do Cláudio Humberto e do Murilo Hidalgo, que está apresentando esses números para nós aqui em primeira mão no Jornal Gente. Se a disputa for entre Tarcísio, Márcio França, nós temos o seguinte cenário 3. Tarcísio tem 52%, Márcio França 12%, Érica Hilton 11%, Paulo Serra 4,9%, Alexandre Padilha 4,6%, Felipe Dávila 1,4%. E temos, nesse momento, o Murilo Hidalgo aqui para comentar, então, esses cenários envolvendo o nome do governador Tarcísio de Freitas. Ele ganha de qualquer um que o enfrentar se a eleição fosse hoje, segundo o levantamento do Instituto Paraná. Por quê, Murilo? Na realidade de hoje, Pedro, ele vence tanto o Geraldo quanto o Fernando Haddad e os demais adversários no primeiro turno. Ele está tendo hoje, se considerar os votos válidos, ele teria uma vitória no primeiro turno contra qualquer um dos cenários pesquisados. O que mostra que ele tem uma vantagem para se reeleger governador, na realidade de hoje, muito grande. O que torna a decisão dele cada vez mais difícil. Porque se você pensa, ele tem um cenário onde ele tem uma vitória de primeiro turno para ser o governador do maior estado do país, para disputar uma eleição presidencial. E pensando que numa próxima eleição presidencial, Murilo, não haverá a figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? Disputar uma eleição com Lula é difícil. Exatamente, Thaís, mas o que põe muito em dúvida também, ao nosso ver, né, que faz a decisão, se ele disputar a eleição com Lula e perder, vocês podem me cobrar lá na frente, a eleição presidencial vai ser tão disputada quanto foi a passada, seja quem for os adversários. Esse que perder, se vier a perder, ele se credencia para 30. Quer dizer, então se ele não disputar agora também o governador Tarcísio, ao meu ver, passou a sua vez, certo? Não será, em 30 vai ficar muito difícil para ele. Só que passa 4 anos sem um cargo majoritário, né? Que é o segundo melhor cargo se a gente colocar na hierarquia, que é o governo de São Paulo. É uma decisão bem difícil. É uma decisão, não te diria bem, eu te diria muito difícil. Murilo, a gente vê nos cenários, né, números muito impressionantes. Né? No cenário, por exemplo, de espontâneo, em que o entrevistado é solicitado a dizer, sem nenhum estímulo, né, de lista e tal, em quem ele pretende votar para governador em 2026, o Tarcísio aparece com 18%, parece bastante, mais de 18%, né? Me parece enfim, números bastante significativos. E o segundo lugar é Geraldo Alckmin, com 2%, ou seja, 9 vezes menos, né, intenção de votos espontânea do eleitor do que... E Haddad, a situação é ainda pior na espontânea, né? Vai para 1,5% dos entrevistados contra 18% de Tarcísio Gomes de Freitas. E a gente vê também que, para além do enfrentamento direto do Alckmin do Tarcísio com Alckmin e também com Haddad, seria vitória em primeiro turno, também tem um terceiro personagem aí, que é o Márcio França, né, que foi governador de São Paulo, governador tampão, e é também ministro do governo Lula, né? Se a disputa eventualmente, se ele fosse o candidato escolhido para ir para o sacrifício, né, nesse momento seria 52,7 a 12, o que dá uma vantagem superior a 40 pontos percentuais para o atual governador de São Paulo.
O que é que pode estragar isso? Você acha que supondo o cenário que ele será de fato, como tem dito, candidato à reeleição, que tipo de fator pode eventualmente tornar menos competitivo o governador de São Paulo? Talvez a participação mais efetiva do Lula na campanha do seu candidato, seja quem for? Enfim, como você vê isso? Ou o Tarcísio está naquela condição enfim, ele certamente adoraria fechar os olhos, dormir e acordar no dia posterior da eleição, né? O que é que pode atrapalhar Tarcísio Gomes de Freitas nesse projeto, enfim, por enquanto é o que está aí sobre a mesa, né, de candidatura à reeleição? Olha, Cláudio, ele sendo candidato à reeleição, ele ainda passa a ser mais favorito, ao nosso ver. Por quê? Porque dificilmente ele sendo candidato à reeleição, tanto Geraldo Alckmin quanto Haddad, que são os candidatos mais fortes, ao meu ver, o enfrentariam. Provavelmente o Geraldo Alckmin ficaria de vice do Lula, nesse cenário, e o Haddad vai ao Senado. Esse é o quadro. E aí viria o Márcio França, onde a vantagem dele o Tarcísio passa a ser muito mais favorito ainda, certo? Para ter alguma dificuldade, aí ele vai ter que ter dificuldades no governo dele, como denúncias, alguma coisa que possa abalar a sua imagem. Só a presença do presidente Lula em São Paulo, se o Tarcísio não disputar a eleição ao presidente, eu acho pouco provável que isso mude. Certo? Porque dificilmente esse campo também teria um candidato muito competitivo no estado de São Paulo, certo? E se o Tarcísio deixar de ser candidato a presidente, ele deixa de ser um adversário direto do presidente Lula. Cada um no seu quadrado, né, Cláudio? Eu te diria assim, cada um vai cuidar do seu. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, aqui no nosso estúdio. Deixa eu te perguntar sobre o Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin passou um tempo ali meio escondido, mas se a gente observar os últimos meses, ele tem sido colocado como ponta de lança do governo federal, está tendo a imagem dele bastante exposta, como negociador no caso das tarifas, anunciou alguns pacotes de bondades, enfim, é o governo federal testando esse personagem político em relação ao governo do estado de São Paulo, que por enquanto não deslanchou. Por quê, hein? O que você acha? Thaís, na verdade... Porque Alckmin foi o eterno governador de São Paulo, né? Foram praticamente 4 mandatos. Exatamente. Tanto que quando a gente tira o Tarcísio, o Alckmin cresce bastante. Você tem simulações de segundo turno, onde o Geraldo Alckmin cresce muito. Ao nosso ver, o Tarcísio disputando a presidência da República, com certeza ele vai ter um grande problema no estado de São Paulo. Que daí a chance de Geraldo Alckmin vir disputar o governo, que o Lula peça isso, é enorme. E daí passa a ter uma chance real de ganhar o governo do estado de São Paulo novamente. Então, eu acho que o Geraldo Alckmin, nesse momento, ele é um coringa. Ele é um excepcional vice, como se o Tarcísio vier disputar a presidência, ele pode ser um candidato forte, que no mínimo equilibra a disputa no estado de São Paulo. Vamos ver um cenário então, Cláudio, Thaís, com o prefeito Ricardo Nunes, que foi testado aí pelo Instituto Paraná como um candidato ao governo do estado se Tarcísio de Freitas for disputar a presidência da República. O prefeito de São Paulo teria 32% dos votos no primeiro turno, nesse cenário 4, contra 17% de Márcio França, 13% de Érica Hilton, 6% de Paulo Serra, 5% de Alexandre Padilha, 3% de Felipe Dávila. É um desempenho também importante a ser considerado do atual prefeito da capital paulista, que teria de deixar o mandato para ser candidato ao governo do estado, né, Murilo? Exatamente, ele teria que repetir o José Serra e o João Dória, né? Certo, que largaram a prefeitura para ser candidato ao governo. Mas a pesquisa fica clara, caso o Tarcísio venha disputar a presidência da República, dentro do grupo político dele, o nome mais competitivo é o do Ricardo Nunes. Certo? Os demais ainda não têm força política pela realidade de hoje para uma disputa de governo. Murilo, a gente observa o desempenho muito ruim, né, dos nomes ligados ou filiados ao Partido dos Trabalhadores nessas simulações. A gente vê que a melhor situação é do ministro Haddad, mesmo assim, talvez pela exposição que ele tem na mídia, né, permanente, diária. Mas assim, quando vai para outro ministro, como é o caso do Alexandre Padilha, chega a ser constrangedor, né? O constrangedora a posição do ministro Padilha, Alexandre Padilha, nos cenários
Eu gostaria que você fizesse uma projeção sobre o papel efetivo, a influência efetiva do PT nas próximas eleições no estado de São Paulo. Olha, Cláudio, é muito claro hoje, pela pesquisa, que a situação do PT, o nome mais forte é o do Fernando Haddad. A do Padilha é muito difícil. Uma majoritária hoje, a situação do Padilha é muito difícil. Agora, o nome é o Fernando Haddad. Então, a dúvida que fica, se o PT vier disputar as eleições, caso o Alckmin permaneça de vice, eles iriam de Márcio França, iriam de Fernando Haddad. Qual é o problema do Fernando Haddad hoje? Que ele tem uma boa eleição para o Senado. Ele iria para o sacrifício para disputar um governo. E são duas vagas no ano que vem. São duas vagas no ano que vem. Então, na verdade, assim, você fica pensando a situação do Fernando Haddad hoje. Certo? Se ele vier para o governo, é para uma missão, porque ele não é favorito. Se ele disputar o Senado, são chances enormes dele virar senador pela realidade de hoje. O Murilo, trazendo de volta aqui a discussão para o governador Tarcísio de Freitas, ele se elegeu como candidato de Jair Bolsonaro. Ocupava um ministério? Sim, um ministério técnico, não tinha ali uma projeção. Na verdade, era um desconhecido do eleitor paulista e isso até foi usado na campanha eleitoral contra ele. Alguns momentos em que ele desconhecia a localização de alguns pontos. Nada disso afetou, ele ganhou. Agora, nessa discussão aqui, a gente quase não ouve o nome Jair Bolsonaro. Tarcísio hoje já tem luz própria na sua avaliação? No estado de São Paulo, sim, Thaís. E no Brasil? No Brasil ainda não. No Brasil ainda não e é natural. Certo? Porque ele precisa se tornar mais conhecido. Isso, o que vai fazer ele se tornar mais conhecido é a campanha. Esse é o mesmo problema do Ratinho, do Romeu Zema e do Ronaldo Caiado, de qualquer candidato que não disputou uma majoritária ainda, certo? Então, eles vão precisar da campanha para se tornarem conhecidos. Então, nesse momento, eu te diria que os três, certo? Precisam, os quatro, né? Precisam, num primeiro momento, da bênção do Bolsonaro para ganhar corpo. Vai ganhar voto e vai ganhar rejeição, é os dois lados. Mas, deixar claro, né? Todo político que não tem rejeição, não tem voto. Nós estamos mostrando para você pesquisa do Instituto Paraná. Vamos aos cenários de segundo turno para o governo do estado de São Paulo. Projeção com nomes que podem estar na disputa em São Paulo ou também em chapas para a eleição nacional. Tarcísio de Freitas e Geraldo Alckmin. Esse primeiro cenário já diz tudo. 53% para Tarcísio, 37% para Alckmin. Alckmin contra Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, 42,6%. Alckmin, 42%. Empate ali na margem de erro, com uma ligeira vantagem numérica para o atual prefeito de São Paulo. Geraldo Alckmin e Kassab, 52% para o Geraldo Alckmin, 18% para o Kassab. Murilo, comenta. Olha, o que mais chama atenção quando a gente tem os resultados por região, o único candidato que vence na mesometropolitana de São Paulo, da capital, é o Ricardo Nunes. Certo? Todos os demais perdem para o Geraldo Alckmin na capital, onde o PT, o Lula, né, na verdade, é muito forte. Certo? Quando a gente tem um resultado estratificado, isso fica muito claro. O Murilo, deixa só no seu feeling aqui. Que cenário você acha, depois de tantos anos de pesquisa, que é o cenário de torcida do presidente Lula? Quem que ele gostaria de enfrentar e por quê, até pensando ali nas articulações nos estados também? Olha, Thaís, é difícil falar. Assim, qual é a vantagem que o Tarcísio, ao nosso ver, tem sobre os demais candidatos do centro-direita? Ele, ao nosso ver, é o que poderia unir todo o campo, todos os partidos, DP, MDB, a PSD, PL, republicanos, isolar politicamente o presidente Lula. Então, ao nosso ver, o presidente Lula, eu acho que o que ele menos quer enfrentar é o Tarcísio. O Ratinho, ele tem uma boa densidade, mas ele terá que crescer no reduto do Tarcísio. Se ele não ganhar muito bem em São Paulo, ele não tem a menor chance. Hoje o problema do Ratinho é como cresce no estado de São Paulo. Certo? Então, eu também vejo... Você acha que tem espaço para dois personagens, além de Lula, representativos com voto? Tem espaço, Thaís, tem espaço, mas eu não vejo no mesmo campo, para Tarcísio, Ratinho, Caiado e Zema. A gente vê um espaço para um outsider, o que foi para Marçal. E isso pode ter esse espaço. Agora, como eu não vejo nenhum desses quatro sendo outsider antissistema, então eu não veria espaço para esses quatro disputarem. Poderão disputar? Poderão disputar. Mas o governador Tarcísio, pela força do estado de São Paulo, pelo peso eleitoral, teria uma vantagem sobre os demais candidatos.
Murilo, chama atenção também nessa pesquisa que estamos tratando agora, é o desempenho de Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, é secretário do governo de Tarcísio, etc., mas quando ele vai para majoritário, o desempenho é bem aquém daquilo que o tornaria um candidato efetivamente competitivo. Ele tem reputação de ser um grande articulador político, mas parece que a candidatura dele não empolga muito. Você vê dessa maneira também, o Kassab continua sendo o vice dos sonhos de qualquer candidato? Exatamente, Cláudio, como você falou, ele é um excelente articulador político, o tamanho do partido que ele montou, né? Mas ele é um excelente, eu acho que é o sonho de qualquer candidato é tê-lo como vice, certo? Na cabeça, como cabeça de chapa, ele não é muito bom de voto, certo? Mas de bastidor é excepcional. Então ele, que nem você falou, passa a ser um excepcional vice. Esse é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa. A pesquisa é muito grande, né? Tem muitos pontos para serem analisados. Ao longo do dia você vai acompanhar outros trechos na programação da Rádio Bandeirantes, mas o principal o Murilo trouxe para a gente aqui com a análise dele, que é muito importante. Obrigado, viu, Murilo? Eu que agradeço e sempre à disposição dos amigos. Obrigada. Esse aqui é o Jornal Gente volta na sequência aí com mais destaques dessa terça-feira para você que nos acompanha pelo rádio, pela TV e também pela internet.